Um excelente e maravilhoso sábado para aqueles que, de boa vontade, dirigido pelo Espírito do nosso Pai Eterno, sentir o desejo, for tocado pelo Espírito do nosso Pai Eterno, nosso irmão eterno, o Espírito de Cristo, assim para partilhar, para compartilhar, para junto participarmos desta adoração que vai até o céu, pois neste momento, nesse dia especial de adoração, todos os seres celestiais se voltam para o Criador, se voltam para adorá-lo, adorar o nosso irmão eterno, pois que ele é muito bom. Como a gente estava meditando no Salmo 59, verso 16. Eu louvarei tua força, com alegria louvarei pela manhã as tuas misericórdias, pois para comigo tem sido refúgio e fortaleza no dia da minha angústia, né? Então, meu irmão, daí porque as próprias ações do nosso Deus, por isso que o culto ao nosso Pai Eterno é chamado de culto de ação de graça, pois a nossa própria atitude de nós se pôr a adorá-lo é motivado pela própria bondade, pela própria atitude do nosso Pai Eterno nos guiar, a atitude do nosso Pai Eterno nos livrar, a atitude do nosso Pai Eterno nos proteger. E aí por isso que Ele mesmo é quem nos motiva, Ele mesmo é que nos leva a nós adorá-lo, Ele mesmo é que nos leva a nós glorificá-lo em espírito e em verdade. Aqui para mais uma live, para o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno, para o canal Profecias Finais. Assim para nós continuarmos, para nós não perdermos o costume, porque o que é bom falarmos outra vez, porque o que é satisfatório, o que edifica, o que nos alegra, é bom dizermos outra vez. Como Paulo fala sobre o fruto dos lábios que louva ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O fruto que é do Espírito mesmo, que é do próprio Pai Eterno, que é fruto do Espírito. Paulo fala o fruto do Espírito, né? Então é o fruto, não para nós nos exaltar a nós mesmos, não, pelo contrário, para nós darmos glória, para nós bem dizer como os anjos que são assistentes do trono de Deus, eles cantam incessantemente, santo, santo, glorificando o nosso Pai Eterno, glorificando ao Criador dos céus e da terra e do mar. Mais uma vez aqui, nos sentimos muito felizes que ao nós glorificar o nosso Pai Eterno no sábado passado aqui em meio a esse habitat natural, esse habitat natural que é próximo à minha casa, essa bonita mata aqui verde, recebeu bastante gelo esses dias de chuva que é em forma, como se fosse forma de neblina, né? Mas aí mesmo assim recebeu vida, recebeu água, e aí o reflexo de receber água é que o verde, né? Que também a gente representa a esperança, né? Então assim como nós recebemos também a água do Espírito de Cristo em nós, a água de sua palavra, como Pedro fala mesmo, né? Somos lavados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante o lavar da palavra, a qual é viva e é permanente. Assim também o que faz em nós, o que faz nós ter esperança, o que faz nós ter paz, o que faz nós estar felizes, não é riquezas, não é glória dessa terra, não é o que o mundo oferece, mas sim o que o nosso Pai oferece, sim o que nosso Pai nos dá, pois tudo que é essencial para a nossa felicidade, todos os favores imerecidos, que a graça que significa favor imerecido, que nos foi concedido para a nossa felicidade, nosso Pai tomou providência. Só não receberemos se nós o desviarmos dele, se nós fizermos vista grossa aquilo que ele nos oferece. Meu irmão, como
de costume, a gente temos uma verdade presente para nós apresentar ao mundo. E o Eterno, estamos vivendo o período dos anjos da preparação. O Eterno nos prepara, pois assim como um exército, ele tem que ser bem treinado para ele entrar no combate, assim não é diferente, é bem treinado. E além do que, nosso Pai Celestial é um Deus de ordem, é um Deus que ele é equilibrado, ele é justo. Em todas as seus atos, ele é fiel. Em todos os seus atos, ele é justo. Então ele para assim batalhar a defesa dele mesmo, a defesa dele que é verdadeiramente Deus, como diz o profeta Jeremias, a defesa de sua justiça, ele mesmo está com suas mãos estendidas a trabalhar dia a dia. Dia a dia ele está a trabalhar no sentido de prover as soluções necessárias para os seus filhos estarem munidos, advertidos e preparados para que a glória de Deus, pois chegará um momento, está muito próximo, chegará um momento e não está distante, chegará um momento, pois nos alegramos com isso, que a luz da glória de Deus brilhará em toda a face da terra. E no que Deus é glorificado? Nos seus filhos temendo a Ele. A glória de Deus é vista nos seus filhos temendo a Ele. E o que é temer a Ele? Eclesiastes 12:13 diz que de tudo que se ouve hoje o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é um dever de todo homem. E homem, genealogicamente, para que nossas irmãs também se sintam incluídas, genealogicamente também é mulher. Todos que são tementes filhos de Deus, todos os que verdadeiramente aceitam que o Espírito de Deus, que a benignidade de Deus opera em nós o arrependimento, como diz Paulo, que é a benignidade de Deus que opera em nós o arrependimento. Então, nisto nosso Pai é glorificado, que nós observemos os seus mandamentos, que nós andemos com Ele de modo digno, pois para isto fomos chamados, para andarmos de uma forma digna. E então, meu irmão, o preparo a saber que os anjos trazem o óleo do ouro do Espírito de Cristo. Os anjos traz o óleo de ouro do Espírito de Jesus Cristo, não o Espírito de uma trindade católica romana. O Espírito de Jesus Cristo dentro do contexto bíblico, porque o Espírito de Jesus Cristo não é um outro Espírito. Ele diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Quando ele fala lá em João que para os discípulos, que não deixaria os discípulos órfãos, não deixaria eles sem a presença do Pai, que o Pai estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e o Pai, a companhia eles não ficarem órfãos, os discípulos, porque o Pai estaria em Cristo para ampará-los, para guardá-los, mesmo diante das situações de lutas que eles iriam passar. Então é esse Espírito, é o óleo desse Espírito que nós recebemos. O Espírito de Cristo, quando ele diz não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros, ele não estava ali se referindo ao voltar literal, visível, universal e corpóreo, como nós estamos esperando esse majestoso, a manifestação de Deus em Cristo a vir libertar os seus filhos no momento de mais que eles estarão passando a mais cruel tirania de perseguição da parte dos inimigos, no momento da maior intensidade da tirania do mal. O nosso Pai eterno, no Filho eterno, ele entra em ação para libertá-los da tirania dos inimigos. Então, meu irmão, esse Espírito que está conosco a nos fortificar, a nos munir, a nos cingir, ou seja, nos vestir, não numa roupa literal como eu estou aqui com a túnica, né? Agora é propósito de Deus que os filhos dele imitem os profetas do passado, tanto na barba como no cabelo, mas aqui eu estou se referindo
que o vestisse do Espírito de Cristo. Não daquele outro, não de outro espírito conforme as doutrinas do sistema papal que entrou no Concílio de Nicéia no ano 325, que diz que o Espírito Santo é uma outra, entrei na tradução maliciosamente ali do outro, fazendo até João dizer outro discípulo, sendo que era ele mesmo. Como é que pode? É uma tradução ali meia suspeita, porque os inimigos mexeram nas traduções da Sagrada Escritura também. Aí quando diz ali Espírito de Cristo, é o Espírito conforme está lá em Atos 20 e 28, meu irmão. Basta prestarmos bastante atenção para entendermos o contexto, não do contexto segundo a intenção do inimigo, que quer que a gente pense que aquele Espírito Santo ali não é Cristo. Tanto é que a profecia, a escritora norte-americana escreveu um pensamento expondo a razão porque que as igrejas estão fracas. Por isso que Deus fala, saia dela, povo meu, porque que as igrejas estão fracas, débeis, prestes a morrer, porque o inimigo trouxe uma influência de natureza desanimadora a pesar sobre as almas trêmulas, a influência de negar Cristo como Consolador. Ele é o nosso Consolador. A profecia, a irmã Ellen White, em vários tópicos, ela fala: não há Consolador como Cristo. Não podemos... Aí os inimigos impostores colocaram para as pessoas pensar que o Consolador era um outro. Ora, se eu penso que o Consolador é um outro, então esse outro não consola. Esse outro, porque o único Consolador é Cristo. Esse outro mente que consola. Esse é o impostor, aquele que é o principal anticristo, Satanás, que influenciou as pessoas a dizer que o Consolador é um outro, para dar glória ao inimigo, não a Cristo. Então as igrejas estão fracas, débeis, prestes a morrer, porque o inimigo trouxe essa doutrina satânica, da doutrina da Trindade Católica Romana, que entrou no Concílio de Nicéia, para negar que o Consolador é Cristo. Mas ele mesmo disse que o Pai não os deixaria órfãos, o Pai estaria nele, e o Pai e ele voltaria. E ele mesmo diz, falando da habitação dele em nosso coração, por meio do Espírito Santo, que é ele mesmo. Não existe um trio celestial, existe uma dupla celestial, o Pai e o Filho. Não existe trio celestial, existe uma dupla celestial, que é o Pai e o Filho. Então o Espírito é a atuação do Pai e do Filho, como está lá em Atos 20, 28, que o Espírito Santo, quando a Bíblia fala na forma de um trocadilho, quando Paulo fala, Atos 16, 6 e 7, o Espírito Santo impediu os discípulos de Atrode. Aí fala o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o mesmo Espírito, irmão. Não é um outro. O Espírito Santo não é um outro. É o próprio Espírito do próprio Cristo que vem habitar em nós. Paulo fala lá em Filipenses, né? Tenho por certo que é isto mesmo. Pelas vossas súplicas e pela presença do Espírito de Jesus Cristo. Aí eles fazem um trocadilho, por exemplo, em cima, às vezes em cima, no mesmo contexto, eles colocam o Espírito de Jesus Cristo, aí depois fala Espírito Santo. Mas não é que eles estão dizendo que o Espírito Santo é um outro Espírito. Então eles estão fazendo ali, é como os Salmos fala, o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Por o Senhor ser o bom pastor, no mesmo contexto, nada me faltará, porque nada me faz falta, porque o Senhor está perto de nós. Então quando Paulo fala ali, o Espírito impediu, lá Atos 16, 6 e 7, de Atrode, está falando o Espírito de Jesus Cristo. Aí fala também o Espírito Santo, porque o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito Santo. O Espírito de Jesus Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito do Pai em Jesus Cristo é o Espírito Santo do Pai. Eles compartilham do mesmo Espírito, Espírito Santo. Aí por isso que lá diz, Atos 20, 28, que o Espírito Santo constituía os apóstolos como bispo para pastorear a igreja de Deus, o Pai, a qual o Espírito Santo comprou com seu próprio sangue, lá diz, ó, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Por que quem morreu não foi o Pai, irmão? Porque que o batismo, quando estava em vigência, o batismo era em nome de Jesus, porque o Pai não foi sepultado na morte conosco pelo batismo, porque o Pai enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. O Filho revestiu-se da humanidade para que ele pudesse morrer em favor dos que iriam herdar a salvação. Ele morreu, mas ele não ficou detido pela morte, porque ele não pecou. O Espírito Santo que é Jesus Cristo, ele não morreu, ele não pecou.
Por isso que o diabo não pôde detê-lo na morte. O inimigo quis deter Moisés, alegando que Moisés pecou, que ele teria que ficar na morte, mas Cristo assumiu a culpa de Moisés sobre si. Então, disse o Senhor que te repreenda. Fala Judas, lá, Judas falando da contenda que o inimigo teve contra Cristo, a querer impedir que Moisés, que Cristo ressuscitasse Moisés. Aí, o Senhor que te repreenda, falou Cristo. Então, meu irmão, é isto. Então, quando diz lá o Espírito que comprou com seu próprio sangue, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus Cristo. E é esse Espírito Santo mesmo que os anjos estão trazendo como uma representação, porque assim como esse Espírito Santo é o que consome em nós a fé, e a fé é comparada a um ouro provado na fé, então o Espírito de Cristo é o óleo de ouro que é colocado sobre nossa cabeça para nós andar como Ele andou, e para que Ele mesmo faça morada dentro de nós, como diz assim lá em João, em João fala lá que quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para Ele e nele faremos morada. Lá em 1 João 4,1 diz assim, que o espírito do anticristo nega que Cristo veio em carne. Sabe no contexto, irmão, o que significa negar que Cristo veio em carne? É negar que pelo Espírito de Cristo, ele é negar a veracidade de que o Espírito de Cristo vem e faz morada dentro de nós. Então, os que negam que Cristo veio em carne, é os que nega que o Espírito de Cristo entre em nós para fazer a obra, que é o Espírito do próprio Jesus Cristo. Então esses são aqueles que são Espírito do anticristo, que nega, porque foi o anticristo do papado que colocou essa doutrina que o Espírito Santo não é Cristo, mentindo, mas o Dr. Keller, que quando desviou-se da verdade, ele começou a ser influenciado por essa doutrina do Concílio de Nicéia, aí ele chegou com perguntas, como Satanás fez pergunta a Eva para enganar Eva, fez pergunta para fazer a irmã Ellen White desistir do propósito de crer que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Irmã, como é que o Espírito Santo não é, você diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo? Fazendo assim interrogação, aí a irmã Ellen White lendo pelo Espírito de Cristo a intenção dele, diz, você está destruindo, Kellon, a personalidade do Pai, você está destruindo, porque quando eles também negam que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, o papado, a besta do Apocalipse 13, e agora também a imagem da besta que se uniram ao papado, quando eles negam que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, eles estão negando também que Cristo revestiu-se da humanidade, dizendo que Cristo veio como Deus, sendo que a própria Escritura Sagrada, o próprio Paulo disse que ele não tomou por usurpação ser Deus, ele veio como um de nós, ele veio como humano, só que humano, que em tudo por tudo foi tentado, a nossa semelhança, mas não pecou. Ele veio como um de nós, humano, mas não pecou. Então aqueles que negam que Cristo veio em carne, é negar que que o Espírito Santo é o Espírito dele, que habita nos seus irmãos, que por meio dele o Pai habita nos seus filhos, que nega isto, que é o Espírito do Pai, que é o Espírito de Cristo. Então esses estão negando que Jesus Cristo veio em carne. São o espírito do anticristo, conforme está lá 1 João capítulo 4, versículo 1. Porém, os que confessam que ele vem em carne, é os que confessam que o Espírito é o Espírito de Cristo. Conforme lá 1 Pedro capítulo 1, 10 em diante, diz lá, Pedro também fazendo um trocadilho, Pedro fala lá, Espírito Santo, que trabalhou para que os profetas entendessem o plano da salvação, e aí fala o Espírito Santo, aí fala o Espírito de Jesus Cristo. Eles sabem que é o mesmo Espírito. Aí, agora aqueles que quiserem, irmão, criar ganchos para pendurar sua dúvida, o diabo oferece o gancho. Agora, se realmente queremos sermos dirigidos pelo assim diz o Senhor, ainda que venha perseguição. Como diz o monge agostiniano Martim Lutero, que viveu por volta do ano de 1517, só as escrituras, única regra de fé e prática. Às vezes a gente tece algum comentário que a escritora que Deus usou, que a gente crê que ela recebeu o dom profético,
porque a igreja verdadeira, ela faz parte da igreja verdadeira adventista do sétimo dia. Ela recebeu o dom profético e então a gente, e está lá em Apocalipse 19:10 que Apocalipse 19:10 que o Espírito de profecia é o dom de profecia, e ela recebeu. Aí ela, o terceiro comentário, mas é nenhum dos comentários dela, a não ser aqueles que os inimigos deturparam na tradução, contraria a Sagrada Escritura. Porém, o testemunho dela, não sendo tirado do contexto, todos eles é de comum acordo com a Sagrada Escritura. Deus tem seus profetas. E o provérbio diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é feliz. Então, meu irmão, a gente precisa crer. E em Crônicas, né, diz lá também, crê nos seus profetas e prosperareis, né, no livro de Crônica. Então, quando nós crê no profeta, crê no Espírito de Cristo, que fala por meio do profeta. Como as revelações que foi revelada a João, né, que Deus deu a Jesus Cristo, a revelação do Apocalipse, e Jesus Cristo revelou a João, e João passou para as 7 igrejas, né? As 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que é agora a última igreja. Nós estamos vivendo o período do 7º selo, irmão. Nós estamos vivendo o período da 7ª trombeta, e também no período da 7ª igreja, que quer dizer o povo do juízo, porque nós já estamos vivendo o período, a partir de 1844, nós estamos vivendo o período, as duas fases do juízo, a juízo em relação aos mortos e agora em relação aos vivos, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, é importante pormos sentido, como diz Pedro, que nós fazemos bem em entender a palavra profética, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Estamos vivendo numa situação tenebrosa. O mundo está sendo envolto em trevas. O Espírito de Deus está sendo gradativamente retirado da terra. O mundo está envolto em trevas. Porém, os filhos de Deus devem pela presença do Espírito de Cristo, resplandecer para clarear aqueles que queiram a luz. Para clarear, para encaminhar aqueles que queiram a luz. Não aqueles que recusam a luz. Os que quiserem a luz hão de ser encaminhados. Pois, como o próprio Cristo diz, quem quiser saber a respeito da doutrina, saberão se ela vem de mim ou não. Porque os que são de Cristo, Cristo neles se manifesta, como está lá em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Qual é a manifestação de Cristo em nós? Se não fazer nós entender, irmão, a Sagrada Escritura, fazer nós entender o nosso... Desculpa, meu. Fazer nós entender o nosso posicionamento correto em relação à verdade. Fazer nós entender a luz presente, inclusive a luz que as igrejas não pregam mais, a mensagem do terceiro anjo, que adverte sobre a besta do sistema papal, adverte sobre a imagem da besta, os protestantes apostatados, adverte sobre a besta, os Estados Unidos da América do Norte, adverte sobre o Constantino moderno, Donald Trump, adverte para que aqueles que queiram amar a Deus, para aqueles que decidam pelo amor a Deus, não pelo amor ao mundo, não pelo amor a Satanás, não pelo amor à mentira, que decidam se amar a Deus, tem uma oportunidade, pois estamos vivendo o último período. As nações, pela 1 hora, como diz lá em Apocalipse 17:12, já entregou seu poder para a besta por 1 hora, que é o período de 2013 até 2028. Aqui não é marcando data da volta de Cristo, mas como não sabia o dia e a hora do dilúvio, mas Noé sabia o tempo, então nós estamos sabendo que agora, já estamos, depois da ascensão do 8º Papa, e agora o 9º, que não é Leão 14 coisa nenhuma, porque o único que recebe o título de leão é Cristo, é um usurpador. E Deus agora já escolheu a nova liderança para transmitir, para Cristo nessa nova liderança estar à frente, para dar o último convite de misericórdia de Deus ao mundo. E essa última liderança, a irmã Elia Joanã Coutinho, irmã Deusilene, que a partir do dia
11 de janeiro de 2020, foram escolhidos os novos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia verdadeira, fora de todos os templos, fora inclusive do templo da igreja que se diz verdadeira, mas infelizmente se uniu ao papado, se apostatou e Deus agora chamou a nova liderança para nós fazer a profissão de fé levantando a mão para o alto. Eu já fiz a minha, você tem a oportunidade de fazer a sua profissão de fé levantando a mão para o alto, que Cristo incorporou dia 10 de junho no irmão Elias Joná. Para quê? Para dar o último convite de misericórdia de Deus ao mundo. Que Deus os abençoe, que você se anime a fazer parte dessa nova liderança em nome de Jesus. Amém e amém.